Olá galera, esse é o segundo vídeo da série que ensina a configurar e usar a ferramenta Lattice para automação de BDD para o framework Web Django. No último vídeo, nós terminamos de instalar e configurar a ferramenta Lattice no Django, adicionando as linhas que necessitavam nos lugares certos. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar como escrever as histórias e os critérios de aceitação para fazer o teste propriamente dito. A primeira coisa que tem que ser definida aqui é em qual app que nós vamos fazer o teste, Dada que sua aplicação pode ser composta de vários apps, todos os arquivos de teste relacionados a esse app tem que estar dentro dele. Então, nesse caso aqui, nós vamos escolher a Controllers, por exemplo. Okay. Dentro da Controllers, ou dentro do app que você escolher, é necessário criar uma pasta chamada Features. Nesta pasta, vai conter tanto a história como o critério de aceitação e o arquivo .python que vai rodar esses testes propriamente, Então, vamos criar a pasta aqui. Ok? Uma vez dentro dela, é necessário criar o arquivo propriamente dito, que vai conter a história e os critérios de aceitação relacionados a ela. O nome desse arquivo não importa muito, entretanto, a extensão dele tem que ser .feature. Essa é uma exigência da própria ferramenta, Ok? Dito isso, vamos criar o arquivo. A primeira coisa que tem que ser feita é escrever a história de usuário propriamente dita, Para isso, a ferramenta define algumas tags. Mas antes de eu começar a escrever elas, eu tenho que dizer que eu vou escrever tanto a história de usuário quanto os critérios de aceitação em inglês. Isso se dá porque as tags default do Lattice são em inglês. Eu vou comentar melhor o que são essas tags mais na frente do vídeo, mas existem plugins que transformam essas tags em português, mas não está no escopo desse vídeo mostrar como configurar eles. Entretanto, vale levar que mesmo as tags do Lattice estando em inglês, é possível escrever toda a história, toda a parte do critério de aceitação em português. Eu só vou escrever elas em inglês para fazer algo mais consistente, Então, ok, dito isso, vamos começar. Para escrever a história, é necessário usar uma tag chamada feature. Essa tag, ela define, que vai ser o começo de uma história de aceitação. Quer dizer, uma história de usuário. Então, no nosso caso aqui, nossa história de usuário, ela vai ser basicamente buscar por uma linha de ônibus, como foi mostrado no nosso primeiro vídeo. Eu vou seguir a estrutura básica de uma história, que é como dado um usuário, eu vou realizar uma tarefa X com o propósito de Y. Mas antes de escrever, é necessário que toda tag de feature ou de critério de aceitação tenha um nome associado a ela. No nosso caso aqui, eu vou colocar algo como search buzzline. Ok? Agora eu posso realmente escrever a história. Então, vou colocar aqui como usuário, as user. Eu quero pesquisar, por uma linha de ônibus. E para poder checar ela mesmo. Ok. Com a história escrita, eu posso já começar a escrever os critérios de aceitação dela. Vale ressaltar que a história em si, ela não vai ser usada no teste. Entretanto, como nós estamos falando de BDD, e que BDD é um desenvolvimento voltado ao comportamento, essa história aqui, ela tem que ser a própria história que está sendo desenvolvida no projeto. Isso porque uma das fontes do BDD é promover essa linguagem comum, tanto do desenvolvedor como do cliente. Então essa história aqui tem que refletir realmente o que está sendo desenvolvido, e mesmo ela não estando sendo usada no teste, vale a pena colocar um esforço bom para fazer uma boa história. Ok, dito isso, vamos agora escrever os critérios de aceitação. Para começar a escrever os critérios, existe uma tag que o Lattice define, que é a de scenario. Okay. Essa tag, assim como a da feature, tem que ter um nome associado. Eu vou colocar aqui search by line number. E ok. Para escrever o critério de aceitação propriamente dito, o Lattice ele tem como uma linguagem padrão o jerkin, que define como que o critério de aceitação em si vai ser escrito. Se escreve dessa maneira aqui, jerkin. E ele define algumas tags básicas, para prover o fluxo, desse critério de aceitação.
O primeiro dessas tags é a given. Essa tag aqui, ela define onde você está inicialmente, né? Se você está numa home page, se você está com alguma variável setada no projeto, alguma coisa desse caso. No nosso exemplo aqui, né, nós vamos estar na página inicial da nossa aplicação, né? Então, vou colocar aqui. Ok. Outra tag que ela permite que eu, além de eu estar nessa primeira situação inicial, que eu esteja com algumas variáveis setadas, é a tag end. Essa tag ela basicamente serve como conectiva, né? O end na verdade é um e. Então ela está conectando, ela conecta ações, né? Eu estou nesse primeiro cenário inicial e estou com, por exemplo, eu estou com uma variável x setada para um valor, ou eu estou com um campo de busca preenchido. Então ela realmente é para encadear algumas coisas, né? E eu vou mostrar lá na frente que ela não tem que estar só associada ao given. Então, no nosso caso aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu digitei 205 lá no campo de busca. Vale ressaltar que eu coloquei o valor 205 aqui entre aspas para facilitar uma etapa lá do arquivo .python que eu vou explicar no próximo vídeo. Tudo bem? Ok. Então, dado que eu já estou nesse cenário inicial e eu estou com essa ação também já setada, eu agora tenho que startar alguma coisa, né? Ou seja, eu tenho que realmente tomar uma ação. Para isso, também é definido uma tag para isso, que é o when. Ou seja, quando eu fizer uma ação, né? Que no nosso caso aqui vai ser, por exemplo, clicar no botão para pesquisar, né? Ok? Então, quando eu clicar no botão do pesquisar, o que eu espero? Eu espero que eu veja uma tela que tenha resultados e que eu apresente o número X de valores, né, associados àquela linha. Então, vamos voltar lá na nossa aplicação, no Businime, e vamos ver qual é o resultado esperado. Por exemplo, se eu colocar aqui, digitar 205 e clicar no botão pesquisar, que era lá o search que está especificado, eu espero ver essa tela, né, que tem o resultado aqui, e eu espero ver duas linhas com esse número, né? Então, vamos voltar lá no nosso teste, né? E vamos colocar isso. Então, para mostrar o que eu espero ver, eu tenho também uma outra tag, né? Que se chama then. Que aí, depois que eu fiz uma ação usando o when, eu espero, né? Then, eu espero que alguma coisa tenha acontecido. No nosso caso, né? Eu espero que eu veja a tela de resultados, né? Então, I should see resultados. Aqui. E eu também espero, e agora, aqui como eu falei, olha o end novamente, ou seja, associado ao then, ou seja, eu espero ver isso e mais alguma coisa. Então ele é usado para conectivo associado com qualquer outro. Ele é basicamente um conectivo de ações para permitir que você visualize mais coisas. Então no nosso caso, como vocês viram lá, eu espero ver dois, né? Numbers. Ou seja, eu espero ver duas linhas de ônibus, né, que contém 205 nos seus números. Então, basicamente, galera, é assim que se escreve uma história de usuário e um critério de aceitação na sua ferramenta. É realmente algo bem simples e, como é uma proposta do BDD, até mesmo que o cliente escreva isso aqui, realmente tem que ser algo simples e o Jerkin também proporciona isso aqui. É uma linguagem comum, uma linguagem prática, né, de passos. Então, é realmente bem fácil escrever essa parte, né, na ferramenta. Uma vez isso escrito, né, você teria que ter outro arquivo agora para rodar esse critério, né, que eu vou mostrar no próximo vídeo. Mas com isso aqui já configurado, por exemplo, eu já posso ver alguma mudança, né, naquela saída que a gente fez com o Python manage.py harvest. Aqui ela vai quebrar. Por que ela vai quebrar? Porque que eu não tenho... Opa... Ah, tudo bem, isso aqui, galera, erro meu, é porque eu estou rodando a Businime em outra porta. E o Lattice, ele precisa também rodar a aplicação. E como ela já está rodando, com uma instância rodando, eu não vou conseguir. Então eu vou lá no meu terminal que ela está rodando e vou
parar ela bem aqui, certo? Agora eu vou rodá-la novamente. Ok, agora foi normal. Então, basicamente ela deu um erro. Por quê? Porque ela identificou que eu tinha, né, um arquivo de features no lugar que eu queria, só que eu não tenho nenhum steps, eu não tenho nenhum arquivo Python para rodar essas features. Eu não tenho nada associado a isso aqui. E, e aí é que está esse problema. Que na verdade, né, nós vamos consertar no próximo vídeo. Mas basicamente é isso. Para você escrever o critério de aceitação e as features associadas a ele, é basicamente fazer isso. Escolher o app que você quer, criar uma pasta, se quer uma pasta features lá dentro, sem problema nenhum, e escrever em um arquivo com extensão .feature, né, no caso, .feature, toda a sua história de usuário e o critério de aceitação usando a linguagem Jerkin. Então, por esse vídeo é só, galera, e no próximo nós vamos escrever realmente o arquivo .python associado a isso.